Então, como nós vimos, para falar em público é preciso treinar, porque o treino leva à perfeição. É claro que ninguém é perfeito, impecável nas suas apresentações, mas as pessoas fazem o possível para que todos possam entender o que eles estão falando e compreender, acima de tudo, a mensagem que está sendo passada. Trabalhe a pronúncia de suas palavras. A gente falou sobre a questão da dicção, a gente trabalhou esse contexto, que é o quê? Saber se eu estou pronunciando todos os sons corretamente. Saber se não estou comendo nenhum R, nenhum S, nenhum I no meio das palavras. Eu tenho que dizer todas as palavras, todas as letras. Tem que ser claro. Tenho que saber se eu não estou falando ao invés de falando todas as palavras, né? Se eu não estou comendo alguma letra, né? Porque tem gente que fala assim, comendo, ao invés de comendo, né? Eu sumi com um Dzinho aí da frase, da palavra. Então eu tenho que falar de forma clara, para que as pessoas se concentrem na mensagem e não nos erros cometidos por mim na pronúncia. Não é isso que eles têm que olhar. Eles têm que olhar a mensagem que eu estou passando. Nós falamos sobre a questão do quanto que o público, as pessoas com quem eu falo, prestam atenção na minha linguagem. A linguagem é o quê? Não verbal. As pessoas prestam atenção no que eu falo? Sim. Mas o maior foco da atenção das pessoas é na minha linguagem corporal. O corpo fala. E você sabe disso. Quando você está ouvindo alguém, quando você está vendo alguém, você está no primeiro momento prestando mais atenção nos movimentos, nos gestos, no rosto dessa pessoa, nas expressões faciais dela, e depois eu vou prestar atenção na palavra que foi falada e no conteúdo que foi passado. Então eu tenho que trabalhar o quê? As minhas palavras, a minha pronúncia, para que as pessoas entendam adequadamente tudo que eu falei. Que seja claro, que seja nítido. Volto lá, fechando esse contexto. Tenho que prestar atenção na minha linguagem corporal. Porque se eu tenho uma carinha desanimada, aquela cara assim, e aí eu estou falando, mas com aquele ar cansado, aquele ar triste, desanimado, as pessoas vão olhar e falar, que chato que ele está falando, que chato que está sendo passado. Pode até não ser chato o que está sendo falado, pode até não ser desinteressante o que está sendo falado, mas a sua postura, as suas expressões demonstram isso. Então a pessoa vai olhar para o seu rosto, vai ver o que você está falando e falar, ai que chato, nem a pessoa que está falando está achando divertido, está achando interessante. Olha a cara de tédio dele. Então a sua postura tem que demonstrar essa alegria se for um assunto alegre, pode demonstrar tristeza se for um assunto triste, tem que demonstrar entusiasmo pela informação que está sendo passada, é uma descoberta nova, é algo interessante, tem que demonstrar esse entusiasmo. Olha como que isso mudou, olha como isso apareceu, olha quanto que nós estamos aprendendo, o quanto nós estamos crescendo com isso. Eu tenho que demonstrar isso através do quê? Da minha linguagem corporal. Eu tenho que demonstrar para o meu público que esse assunto é um assunto que eu domino, é um assunto que eu gosto, é um assunto que eu acho interessante e que vale a pena vocês também saberem. Por isso que eu tenho que passar de forma entusiástica. Eu não posso ser desanimada, desinteressante. As pessoas têm que prestar atenção no que eu estou falando. E vai começar essa atenção começa pela minha postura, pela minha linguagem corporal. Se eles acharem que o que eu estou falando, se a minha linguagem condiz com o que eu estou falando, a atenção deles será muito maior. Agora, se a minha linguagem não condiz com esta atenção que eles estão prestando, com o que eu estou falando, eles vão desanimar e não vão querer continuar prestando atenção no que eu estou falando. Eu repeti várias vezes atenção, mas é só para vocês entenderem isso. Olha a ênfase. Preste atenção na linguagem corporal que você usa ao se apresentar, porque as pessoas estarão totalmente atentas ao que você está mostrando através do seu corpo e da sua expressão facial. Saiba quem são os seus ouvintes. Um outro problema que aparece muito quando as pessoas vão falar em público é não se prepararem adequadamente para o público que vocês vão se apresentar. O que isso quer dizer?
Se eu vou me apresentar para uma plateia de estudantes de tal idade, adolescentes, eu tenho que saber que a minha linguagem tem que ser relacionada a esses estudantes, que a minha linguagem tem que atingir esses estudantes. Ou seja, eu vou saber o nível intelectual dessas pessoas para quem eu estou falando, a idade deles, e assim eu vou adequar a minha apresentação a eles. Eu não vou falar errado, não é isso que eu estou falando. Não é porque as pessoas são mais simples, às vezes, o público seja mais simples, que eu vou falar errado ou que eu vou cometer gafes ali. Não é isso. O que eu estou falando é que se é um público mais comum, pessoas mais simples, pessoas que não estudaram tanto, eu vou adequar a minha linguagem a uma forma mais simples. Eu não vou fazer aquela apresentação com uma linguagem muito técnica, uma linguagem muito rebuscada, uma linguagem que as pessoas comuns não entendem. Só acadêmicos vão entender. Então, uma grande diferença em fazer uma palestra, apresentar para pessoas comuns e apresentar para um grupo de acadêmicos. Os acadêmicos têm a mesma formação, o mesmo conhecimento que eu, logo eles vão entender uma linguagem mais culta, mais formal, mais técnica. Enquanto que as pessoas no dia a dia, elas querem uma linguagem mais simples, uma forma com que eles consigam entender o que eu estou falando na linguagem deles. Eu tenho que adequar a minha fala a esses ouvintes. Por quê? Porque o meu objetivo enquanto apresentador deste assunto, enquanto explicador, vamos colocar assim, do assunto, alguém que está ali à frente para trazer as informações para os outros, o meu objetivo é que as pessoas compreendam a mensagem passada. Se eu usar uma linguagem fora do nível dessas pessoas, inadequada ao nível dessas pessoas, elas não vão compreender o que eu estou passando, o que eu estou falando. Então, não consegui atingir esse público. Então, antes de se apresentar, é importante que a pessoa saiba quem são os seus ouvintes, para quem que eu vou falar. Aí sim eu vou adequar a minha palestra, a minha apresentação a esse público, a essas pessoas. Usar uma linguagem correta. Às vezes acontece de você errar uma palavrinha aqui ou outra ali, não tem problema. Não há problema nenhum. Escorregar uma palavrinha ou outra, troquei aqui, tudo bem. Agora o que a gente tem que evitar muito quando vamos nos apresentar é expressões que são realmente gramaticalmente erradas, como fazem tantos anos, menas, a nível D, somos em 6, né? Meia tola, entre outros. Tem vários termos aí que aparecem e que as pessoas vão perceber que tem um erro gramatical. Então é importante que eu faça uma correção na minha fala. É importante fazer isso. É importante que eu veja que ao falar eu preciso adequar a minha linguagem à gramática. Conjugações corretas do verbo, concordâncias verbais, concordâncias nominais. É importante que a minha fala apresente isso. Pode ter um ou outro errinho, acontece, é normal, porque quando nós estamos falando, né, apesar de termos ali domínio do assunto, pode acontecer um ou outro erro. Não tem problema. Mas nós temos que evitar aqueles erros mais grotescos, aquilo que fica muito marcante, muito marcado para as pessoas. Né? Que elas vão ver e vão falar, nossa, que erro absurdo que a pessoa cometeu, isso aqui não se fala dessa forma. Isso sim eu tenho que evitar. Agora, coisinhas pequenas, essas passam, né? E as pessoas não vão focar tanto nisso. Eu preciso sim, dentro do possível, da melhor forma possível, sempre falar correto. Sempre usar a gramática, a conjugação verbal, as concordâncias adequadamente. Tá? Mas ninguém é perfeito. Então, às vezes, sim, cometemos erros. Mas o que importa é você continuar e manter o mínimo possível de erros cometidos na sua fala. Outra questão muito importante e que muitas pessoas têm pavor de falar em público porque não seguem essa dica aqui. Nós não devemos confiar cegamente na nossa memória. Ninguém consegue guardar tudo na cabeça, a não ser que seja um gênio, tá? Mas até ele pode cometer alguns erros e esquecer de alguma coisa.
Então a gente não confia completamente na nossa memória. O que nós sempre fazemos, gente? Criamos um roteiro. Para você se apresentar em público e acabar com muito da sua ansiedade, você tem que fazer o quê? Um roteiro. Alguns produzem slides, outros colocam um roteiro no púlpito, que eles vão podendo seguir e ler. Alguns preferem fazer anotações e seguindo, da mesma forma que é o roteiro, então coloca ali uma anotação e vou segurando essa folha e vou seguindo, né? Outros já preferem, como eu já citei anteriormente, o slide, né? Eu vou mudando ali e vou passando. Esse slide, se você optar por ele, por exemplo, você não vai escrever um texto no slide, não é esse o objetivo de um slide. O slide é para você colocar as informações principais, aquilo que vai nortear a sua apresentação. Então lá eu pontuo o que eu vou falar. Tá? Se fosse para uma apresentação para o público, né, eu não colocaria todos os detalhes aqui. Eu colocaria, não confie na sua memória, leve um roteiro como apoio, só. E aí você ia entender o quê? Que eu tenho que compreender essa construção, compreender que ao montar um texto, ao montar o meu roteiro, eu estou já estudando, olha bem, para apresentar você precisa estudar, estudando o que eu vou passar para os outros, o que eu vou falar para os outros. Eu vou estudar. Porque por mais que você queira dizer, mas eu decorei tudo, há os momentos em que dá branco, como muitos dizem. Há momentos em que você esquece o que ia falar. Por quê? Porque uma palestra, muitas vezes, melhor, na maioria das vezes, você permite que o público interaja com você, que faça perguntas, que interrogue, que critique, talvez até, olha, o assunto é tal e as pessoas têm críticas relacionadas ao assunto, mas eu tenho que permitir isso. E de acordo com essa resposta, eu vou seguindo a minha apresentação. E eu posso até mesmo mudar algumas coisas ao longo da apresentação. Por isso que é importante ter um roteiro. Para que, ao fim desse momento que eu me desviei, por algum motivo, do que eu deveria falar, eu poder voltar. Para não perder completamente a linha, porque senão eu vou ficar muito tempo falando de assuntos que não eram diretamente ligados ao que estávamos discutindo e deixo de falar o que era importante, que eu havia pontuado como importante. Tá? Então, por isso que eu preciso ter um roteiro. Assim eu me sinto mais seguro para continuar. Então, como eu já pontuei para vocês, decorar não é a melhor ideia que você pode ter quando se fala em apresentar em público. Não decore. Saiba o seu conteúdo, saiba o que você quer passar para o seu público, de forma que você consiga falar livremente, sem ficar preso à sua memória, sem ficar preso a um papel. Não é para você pegar uma folha, anotar o que você vai falar e ficar ali decorando, lendo. Não é isso que as pessoas querem. Quem vai a uma apresentação, ela espera que haja uma interação entre as pessoas. Se você simplesmente senta e fala, sem permitir a interação, o público se cansa. As pessoas começam a achar uma apresentação chata, porque elas também querem ser ouvidas. Elas querem entender o assunto, querem poder interagir, querem poder opinar, fazer parte disso. E como que eu faço isso? Permitindo que as pessoas interajam. Uma outra coisa importante que a gente tem que pontuar, o seu vocabulário. Se você é uma pessoa que tem dificuldade com determinadas palavras, tem dificuldade com sinônimos, estude, leia, acrescente mais e mais palavras ao seu vocabulário. Se você tem dificuldade com palavras complexas, com palavras complicadas demais, com termos difíceis de falar, procure sinônimos, procure palavras que te ajudem a apresentar-se da melhor forma possível. Porque se você usar palavras muito complexas que nem você entende, como que as pessoas que estão te vendo vão entender? Elas não vão entender. Eu tenho que falar de forma que qualquer pessoa que esteja me ouvindo compreenda. Do mais simples, da pessoa mais humilde, à pessoa mais erudita. Eu tenho que falar uma linguagem adequada a qualquer público. E vou focar mais ainda se eu sei que o meu público são pessoas acadêmicas, que fazem parte do mundo acadêmico, eu vou adequar a linguagem mais relacionada a eles. Se são pessoas mais comuns, uma linguagem mais simples. Mas eu sempre vou ter que ter
sempre tenho a necessidade de aumentar o meu vocabulário. E como que eu faço isso? Aprendendo palavras novas. Como que eu aprendo palavras novas, gente? Lendo, estudando, buscando, indo atrás. Conhecimento é algo que não é perdido. Ninguém vai roubar o conhecimento que você adquiriu. Por isso que eu sempre tenho que estar em constante pesquisa, em constante busca de novas informações. Eu não vou parar no tempo. Olha, eu vou falar sobre uma aula de história e o assunto é a Segunda Guerra Mundial. Ok, eu pesquisei e falei tudo sobre o assunto. Mas será que não tem mais nada? Nem mais nenhum fato que foi descoberto? Mais nada que foi acrescentado a essa informação? Tem certeza? Porque é importante você saber disso. Se eu estou ali conversando com pessoas que entendem do assunto, são historiadores, todos eles da mesma área que eu tenho, a minha formação. Eles estão ali ouvindo, se eu falo que não há mais nenhum dado, nenhuma informação nova, alguém pode, no meio deles, falar assim, sim, recentemente descobriram tal informação, você sabia disso? Se você não souber, você fica assim, com aquela cara de, podia ter pesquisado um pouquinho mais, podia ter lido um pouquinho mais, podia ter visto um pouquinho mais sobre o assunto, né? Então, se eu faço isso, se eu coloco dessa forma, se eu pontuo, eu consigo apresentar da melhor forma possível. Assim as pessoas vão compreender melhor o que eu estou passando e vão saber, ter certeza que eu domino o assunto, que eu não estou ali simplesmente falando ao vento qualquer coisa. Eu inventei e resolvi falar. Não é assim. Elas precisam confiar no que eu estou falando. E voltando à questão do roteiro, que é importante a gente frisar. Eu preciso que o meu texto, que a minha apresentação, a sua apresentação é um texto, tá? Um texto falado, mas é um texto. Tenha começo, meio e fim. Por isso que é importante ter um roteiro. É importantíssimo isso. Eu tenho que me apresentar o meu assunto. Bom dia, tudo bem com vocês? Então hoje nós vamos discutir um assunto bem legal, que é interessante, que vai pirar a cabeça de todos vocês. Eu posso trazer um exemplo do dia a dia, né? Você já parou para pensar em como são produzidos os alimentos? Aí eu joguei essa pergunta para as pessoas, já começarem a se familiarizar com o assunto do dia. E aí eu vou falando e vou trazendo informações, vou trazendo todo o conhecimento didático relacionado ao assunto e vou interagindo com as pessoas. Aí, se eu percebo que elas estão meio desanimadas, meio borocochô, estão meio assim, eu vou continuando interpelando, perguntando, interagindo com eles para eles não desanimarem. Até o momento que eu vou o quê? Finalizar. Nesse momento eu termino o que eu preciso falar e eu vou abrir espaço, sempre que possível, para perguntas, para esse momento ali final de interação com o público. Por quê? Porque eu sei que eu tinha um roteiro e eu segui esse roteiro. No meu roteiro tinha começo, meio e fim. Ou seja, eu não me perdi em nenhum momento. Então, resumindo, se você é uma pessoa que quer falar em público, você tem medo, lembre dessas dicas. Seja sempre natural. Por quê? Você precisa trabalhar essa questão. Não copie de ninguém. Aprenda o que funciona para você. Como que eu vou conseguir me apresentar em público da melhor forma possível? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ouvir as pessoas quando eu estou falando. Porque quando eu ouço o que as pessoas estão falando, eu consigo melhorar mais e mais a minha apresentação. E o principal de todos eles, que eu sempre friso quando se fala em falar em público, leia. Leia muito. Leia muito, 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 muito. Porque através da leitura você adquire conhecimento. E volto a falar, conhecimento adquirido não é conhecimento perdido. Porque esse conhecimento pode ser muito útil para você na hora que você for se apresentar, na hora que você for passar algo para alguém. Afinal de contas, nem todas as pessoas nascem com o dom da eloquência. Nem todas as pessoas nascem com o dom de falar em público.